A primeira vez que eu falei com o Yuri. Acho que eu não lembro bem, eu estava muito ocupado absorvendo a personalidade dele. Eu acho que a ideia veio mais do desespero de não ter ideias. Eu estava quase na fase final da minha faculdade e eu não cursei cinema, então eu tinha poucos recursos à minha disposição, porque eu não era aluno do curso. Eu passei muito tempo querendo fazer um filme com aspectos técnicos competentes, assim, com equipe mesmo. Porque os outros que eu tinha feito, um tinha sido com celular e outro tinha sido com equipe de 2 pessoas, praticamente, só. Eu sempre quis brincar com a ideia de fazer um filme sobre um filme. Eu já tinha a galera do coletivo Laika, que a maioria dos atores que você vê no filme são do coletivo. Faltava mais aquela pessoa que entrasse com um aparato técnico e tivesse mais experiência e tal. Foi então que entrou o Bruno, por causa que eu fiz o filme do Bruno, o Miguel e Ana. A gente estava gravando o Miguel e Ana, né, que foi o meu curta-metragem que ficou pronto mais recentemente, que é o Cloverfield, o filme de Cloverfield. E eu chamei o Yuri para fazer um personagem que era um monstro, que ele ia ficar o filme todo vestido de preto, da cabeça aos pés. E ele super topou, porque ele queria muito participar de algum projeto, ele estava com vontade de produzir, isso já me chamou a atenção. A princípio eu queria fazer o papel, um dos papéis principais, o do João. Sendo que eu li o roteiro e eu pensei, velho, eu não vou conseguir, isso aqui não combina comigo. Daí ele falou, pô, tem um monstro. Aí eu pensei, pô, eu vou vestir uma roupa preta, não vai aparecer meu rosto, eu vou passar o filme todo correndo atrás dos personagens, suado. Perfeito. E durante as gravações desse filme foi que eu joguei a ideia pro Bruno do Roda Viva. Que era esse cara que ele tava fazendo o filme, achava que tava sendo foda, sendo que ninguém entendia direito o que ele tava querendo fazer. Joguei algumas cenas do filme pra ele. Ele falou, porra, interessante, velho, me manda o roteiro, que aí eu dou uma olhada e tal. Aí eu falei, eu vou mandar, velho, mas ele não vai me ajudar. Ele só tá falando isso, assim, por falar. E quando eu li, eu me surpreendi, porque eu gostei muito. Eu não só percebi uma pegada interessante para quem já faz cinema, perceber detalhes e piadas que o Yuri fez pensando nessa galera que já produz filmes, mas também era legal como essas mesmas piadas, mesmo se você não entende de cinema, mesmo se você não conhece esse universo de produzir filmes, você ia entender do mesmo jeito. E eu achei essa proposta muito bacana e a mensagem final que o filme traz, eu achei muito interessante, que é uma mensagem de, por mais que você faça um filme ruim, a experiência de você fazê-lo vai te agregar muito e você vai sair de lá um diretor, até mesmo um ser humano melhor. Só que eu mandei e ele falou, pô, isso tá engraçado, isso tá legal, bora fazer. Aí eu, então, isso vai acontecer. Eu falei com a galera do coletivo, o Bruno entrou como produtor e como fotógrafo, montador, e corrigiu a cor também. O Bruno, como produtor, ele ficou mais encarregado da logística de gravação, diária, organizar a ordem do dia, coisa e tal. E eu fiquei encarregado mais de fazer os corres para conseguir equipamento e reservar os horários na Unifor, locação, esse tipo de coisa. A produção do filme não foi muito complexa, mas ela foi extensa. A gente gravou 5 diárias espalhadas por entre 2 meses e meio a 3 meses, não vou lembrar agora exatamente. Como a equipe era muito extensa, não só a equipe, mas o elenco, principalmente considerando um curta-metragem de baixo orçamento, de quase 0 orçamento, que foi o caso do Roda Viva, você ter uma equipe com 6, 7 atores no elenco, e uma equipe com 5, 6 pessoas participando entre diretores de departamento e os assistentes, era bem complexo conseguir agendar para todo mundo esse projeto que ninguém ia ganhar dinheiro, todo mundo ia gastar dinheiro do próprio bolso para poder fazer o projeto. Eu tinha os meus deveres com a minha produtora na época, a SB Cinema ainda não existia, e eu estava ocupado fazendo alguns trabalhos, e aí o Yuri chegava para mim, cara, quando é que a gente pode? E aí, pelas próximas 2, 3 semanas eu não podia, e a gente teve que encaixar a minha agenda com a agenda de todo mundo restante. Temos diárias divididas por um dia, temos diárias divididas por 1 mês e meio e por aí vai. Então foi bem louco e a gente conseguiu manter uma continuidade de visual dos personagens, de cabelo, de figurino, que eu achei bem interessante. E se você vê o filme, você não imagina que ele foi gravado durante por um espaço de tempo tão grande, né? A gente conseguiu organizar bem, o que é muito importante, ter uma pré-produção sólida para poder chegar na hora da gravação e ter o mínimo de problemas possível. Eu acho que um bom exemplo disso é que mesmo que você ajeite tudo e deixe bem organizado, sempre vai ter uma coisa que pode dar errado. Eu lembro que no primeiro dia de gravação, a gente tinha um boom emprestado. O Daniel emprestou, ele tá até nos agradecimentos do filme. Só que o cabo do boom, era o cabo, Bruno? Era um cabo dentro do boom, ele não funcionou na hora. Simplesmente não funcionou. E a gente tava na casa do Lucas, que era tipo no Parque Dois Irmãos, e esse cara, o escritório dele ficava na Aldeota. E, tipo, pra quem não conhece Fortaleza, é tipo, literalmente 2 extremos da cidade. Eu tive que ir lá com o João Vitor,
o cara que fez o som do Roda Viva. E a gente foi lá buscar o cabo com ele, voltou, e nisso tudo foi quase 1h30, eu perdi o almoço, almocei em 10 minutos na hora de voltar. E partiu gravação. A direção de fotografia eu fiz com o meu equipamento antigo, que não é esse que está me gravando agora, que foi uma Sony A6300 com 2 lentes do kit, a 16mm 1.4 da Sigma e a 30mm 1.4 da Sigma. E a gente tinha um gimbal, né? E aí é uma curiosidade da gravação do filme, que durante a gravação do filme, várias imagens, você pode perceber assistindo ao filme, foram gravadas utilizando o gimbal, né? Que são aquelas imagens bem fluidas, onde a câmera ela desliza pelo espaço de forma bastante imperceptível, né? Você não sente tremores na imagem, ela fica bem estável, bem estabilizada. Num dia específico, onde nós íamos fazer um take que necessariamente precisava do gimbal, o meu gimbal pifou. Ele simplesmente pifou com menos de 1 ano de uso. E aí ele estava com defeito de bateria e tal. Não foi o gimbal que pifou, foi a própria bateria dele que veio com defeito. Levei na loja onde eu tinha comprado, eles trocaram, o pessoal da MCI História aqui de Fortaleza, galera muito bacana. Eles trocaram as baterias e o gimbal voltou com tudo, mais dias depois que nós havíamos concluído as gravações do filme. E aí a gente teve que improvisar, onde a gente está vendo um plano conjunto assim dos pés da Roberta, da personagem dançando e os personagens lá no fundo gravando tudo. Você vê que a câmera ela fica bem rente ao chão. E pra gente conseguir esse take de forma estabilizada, eu tinha que usar o gimbal. Só que aí foi o que eu fiz, eu botei no tripé, virei o tripé de cabeça para baixo e gravei. Aí a gente conseguiu encontrar uma imagem dos bastidores e você tá vendo aí agora como é que foi gravar isso. Dá pra ter uma breve noção. E uma coisa que o Yuri fala que é muito bacana é que como essa cena ela simboliza muito o filme. Porque o filme, o Roda Viva, é um filme sobre nós que estávamos fazendo o Roda Viva. Então tem uma metalinguagem muito louca. O nosso curta se chama Roda Viva, o curta dos meninos se chama Roda Viva, o pôster dentro do filme se parece muito com o pôster que a gente realmente utilizou aqui no nosso mundo real, digamos assim, para divulgar o filme. E essa cena é muito simbólica pra gente, porque primeiro a gente teve que improvisar com esse erro que aconteceu, com esse imprevisto que aconteceu do gimbal, e também porque ela é um espelho do que estava acontecendo. O próprio Yuri diz isso, que aquilo que a gente está vendo na imagem final do filme era o que estava acontecendo por detrás das câmeras. Estava eu lá gravando, que nem o Jonas estava gravando com a câmera, tem o Bito e o Ivan estavam gravando o som, assim como o Sandro, o personagem, estava gravando o som, e o Yuri estava correndo do lado de todo mundo, sentindo a cena exatamente como o Vicente estava fazendo, não dançando igual o Vicente, mas ele estava acompanhando a gravação junto do Vicente. Não, eu tô ficando doido, porque o Yuri interpreta o Jonas. Não, tá errado. O Yuri estava assistindo tudo do lado da câmera. Não sei se deu pra entender. Quando você está lidando com produções de menor escala, assim, sempre tem umas coisas engraçadas, né? Porque quando você está escrevendo, sendo roteirista, se você escreve seus próprios roteiros, você tá se achando, sei lá, velho, eu sou o Tarantino aqui, eu sou foda, eu sou o Nolan, eu vou fazer tudo nessa porra. Sendo que na hora do vamos ver não é bem assim. Então em menor escala isso, que eu só queria usar o estúdio de dança da faculdade pra uma das cenas que a Roberta tá dançando no campus e tal. E eu lembro que eu tive que falar com o vice-reitor da Unifor pra tentar conseguir reservar o estúdio de dança, o que me soa completamente absurdo, porque ninguém usa o estúdio direito, mas mesmo assim eu falei com o vice-reitor da faculdade e mesmo assim ele não deixou eu usar o estúdio de dança. Então tinha uma cena escrita lá no roteiro que a Roberta está dançando no estúdio de dança, se olhando no espelho que tem lá no estúdio e tal. E essa cena teve que ser excluída. Fiquei pensando, pô, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra explicar, meio que explicar pro meu público porque que eu não consegui usar o estúdio de dança. E foi quando eu escrevi uma das piadas do filme, que é quando o Jonas, o meu personagem, está falando com o do João, o Sandro, e pergunta por que a gente tá gravando no estúdio de dança? Daí o João fala, porra, vai ter uma galera dançando lá. Ei, por que a gente tá gravando isso no estúdio de dança? cara, tem uma galera dançando lá. E eu lembro que eu escrevi isso, pô, isso aqui é engraçado, aqueles, né, que ri da própria piada. Inclusive, na hora de gravar, a gente demorou uns 7 takes pra conseguir pegar, porque eu sempre ria depois que o João falava com aquela cara extremamente séria. Porra, vai ter uma galera dançando lá. Foi uma experiência bem interessante pra mim, porque eu tava muito acostumado, eu também topei participar do projeto, não só por acreditar nele, mas também por querer me colocar numa zona sair da minha zona de conforto. Eu sempre tinha um controle criativo total da minha obra, direção, roteiro, e eu que montava, eu que fazia o som, fazia as cores, fazia tudo isso. E aí de repente eu me vejo fazendo uma ideia de outra pessoa, com instruções de outra pessoa, e eu queria passar por isso. Tinham vários momentos onde eu chegava pro ele e falava, mas deixa eu dar uma opinada aqui sobre a tua direção. Aí ele deixava, e ele sempre deixou muita gente livre para poder opinar, apesar de alguns momentos ser bem cabeça dura e eu ter que insistir muito para poder explicar para ele porque que ia ficar melhor daquele jeito, mas a gente conseguia. E aí o fato de a gente conseguir
independente de como já aumentava muito a qualidade do filme e também aumentava a harmonia no set de gravação. A gente também contou com uma equipe maravilhosa, todo mundo do coletivo Laika é uma galera muito empenhada, é uma galera muito dedicada, uma galera muito talentosa, todos eles, todos me surpreenderam nas atuações, o Pedro, o Lucas, o João Lucas, todos eles eu fiquei impressionado com a atuação deles, inclusive eu saí de lá pensando, cara, eu tenho que chamar eles pra fazer algum filme comigo algum dia e chamar eles pra atuar, que eles são muito bons. Eu acho que grande parte do filme foi um reflexo bacana, porque já no roteiro eu tinha essa concepção compactada e simples do que eu queria. Eu lembro que tem um plano no filme que começa com um close-up do Vicente e ele começa a olhar os arredores assim dele e a câmera meio que vai seguindo ele enquanto ele desce a rampa e vai pegando lá no corrimão. E eu lembro que a gente estava gravando essa cena e eu pensei, pô, tá exatamente como eu queria, velho. Gimbal, a forma que ele se movia, a fotografia, o movimento que o Bruno fez na hora acompanhando o ator, o Lucas. Quando isso acontece é muito massa. E quando não acontece, você também pode tirar alguma coisa disso porque você tem que pensar, por quê? Por que não ficou mais similar ao que eu queria? E às vezes você imagina de um jeito quando escreve, fica de outro e ainda assim fica melhor por causa que tem coisas que simplesmente não funcionam do jeito que você imaginava que ia funcionar. Então eu acho que é muito importante você ter um set de filmagem livre, aberto a sugestões. Por mais que você goste do roteiro, não tratar ele como uma bíblia sagrada. Assim. Aceitar sugestões do ator, do fotógrafo, do editor, do cara do som, de todo mundo. Porque se a pessoa se importa com a história tanto como você, ela vai querer que ela seja boa e bem contada. Né? E foi isso, foi uma produção muito interessante, onde eu me redescobri como produtor audiovisual, como cineasta independente. E é um projeto que está me deixando cada vez mais orgulhoso, principalmente agora que ele foi selecionado para o terceiro curta Caicó. Do dia 8 de agosto até o dia 16. Então se você não teve a oportunidade de ver o filme ainda, por favor, veja. Agora veja com um som bacana, com uma tela bacana, ou no notebook, ou então na TV, para ter experiência de cinema mesmo, tentar replicar essa experiência de cinema que está faltando pra gente nesse momento, né? E o filme vai ser exibido numa mostra que é a sessão, na mostra Diálogos de Cinema. Então são só filmes que são sobre filmes. E eu achei muito massa essa iniciativa deles. E, inclusive eu estou muito ansioso para ver o resto dos filmes da galera, porque eu acho que sempre tem uma poesia assim, nas entrelinhas dessa temática do filme sobre o filme. Ano passado teve o Almodóvar e o Tarantino, né? O Dor e Glória e Era Uma Vez em Hollywood, filmes sobre filmes que são incríveis. Então fiquem ligados aí para a data do festival, vai ter outras mostras bem bacanas também. Então não perde essa oportunidade, assiste o Roda Viva. O link para você ter mais informações e acompanhar tudo e assistir ao filme quando ele estiver no ar, tá aqui na descrição. Me segue nas redes sociais, bruno.video, segue o Yuri também, Yuri Melo _, que você vai saber em primeira mão assim que o filme estiver disponível. A gente vai divulgar isso à torta e à direito para todo mundo ver e divulgar o Roda Viva. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou disso, sugestões para próximos vídeos. É isso, deem força pro cinema nacional e local. E não deixa de assistir Roda Viva, sábado, dia 8 de agosto. Clica aqui embaixo, não perde tempo. Valeu, forte abraço e vida longa ao cinema.